boa noite a todos. Eu sou Isabel Ferreira, sou vice-presidente da APELA e antes de mais queria agradecer a todos por estarem aqui esta noite. É uma grande inspiração para mim ver o vosso interesse por um tema que, apesar de fazer tanta diferença na vida de tanta gente, é tantas vezes também esquecido, não é? É esquecido ou deixado para o segundo plano pelos responsáveis do nosso país, pela sociedade e também muitas vezes por nós próprios, e por isso é particularmente bonito ver esta sessão acontecer hoje, que é o Dia Mundial do Doente também, não é? Então, se calhar, conto só um bocadinho para aqueles que possam não conhecer tão bem. A APELA é uma IPSS que apoia os doentes e os cuidadores e, no fundo, todos aqueles que vivem de perto com a esclerose lateral amiotrófica e temos também como objetivo, naturalmente, promover o conhecimento da doença e das suas causas. Tomamos, eu e o Pedro, fazemos parte da direção, portanto, tomamos posse no passado janeiro. Ambos tivemos pais que sofreram com ela e que viveram e vivemos, portanto, muito perto esta luta pelo acesso aos cuidados de saúde. Sabemos a importância que tem e estamos, eu diria que tal como todos os que se juntam a nós nesta causa, mesmo muito comprometidos em servir mais e melhor todos os que vivem com ela e tentar facilitar e melhorar a sua vida depois do diagnóstico. Neste momento em particular que vivemos, que não é fácil para ninguém, mas que particularmente para os doentes que vivem, para os doentes no geral e para aqueles que vivem com ela, a assistência não urgente está suspensa e, portanto, é particularmente relevante discutir o acesso aos cuidados de saúde e repensar e começar a pensar a sua retoma. Portanto, temos muito orgulho, enquanto APELA, em lançar este ciclo de 3 conversas sobre o acesso aos cuidados de saúde dos doentes com esclerose lateral amiotrófica. Esperamos que este ciclo promova o debate, que traga novas ideias e que também, de alguma forma, crie uma maior empatia com aquilo que são as doenças, as dificuldades por que passam as pessoas com esta doença. E, portanto, que já de si é bastante pesada. Portanto, muito obrigada de novo. Aqui uma palavra especial de agradecimento aos nossos oradores por estarem connosco hoje e também aos nossos parceiros, sem os quais não seria possível. E aqui algum destaque, se me permitirem, à Linha de Saúde e à Academia, à Luísa Lopes, ao Nelson Navais, à Tânia Leite e à Maria João Vitorino. Também gostava de agradecer à Philips, Marina Gonzalez, à Resmed, Patrícia Farinha e à HK, nas pessoas da Susana Viana e da Bárbara Cruz, que nos têm apoiado bastante. Portanto, muito obrigada, um grande obrigada. Espero ver-vos a todos em mais sessões promovidas pela APELA e espero que seja uma ótima sessão para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel, pela excelente introdução que fez. Entretanto, olá e adeus. O meu nome é Nelson Navais, estou aqui no papel de moderador, a quem agradeço o convite que amavelmente aceitei e com muita honra aqui estou perante vós numa sexta-feira à noite a discutir os problemas que na realidade afetam não só os doentes com esclerose lateral amiotrófica, mas diria que de uma forma geral a população portuguesa como um todo. Gostaria de apresentar o painel que se encontra connosco hoje para debater este tema e começaria pela doutora Susana Vargas, que está aqui em representação da Ordem dos Médicos, é assistente hospitalar graduada de Anestesiologia, a exercer funções neste momento no Centro Hospitalar Universitário de São João, atual diretora do Bloco Operatório Central. Ela é membro do Conselho Nacional, tesoureira nacional e presidente também do Conselho Nacional para a Auditoria e Qualidade da Ordem dos Médicos. Muito obrigado e boa noite pela sua presença. Temos também connosco o Sr. Enfermeiro José Hermínio Gomes, vice-presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados Subprimários. É especialista em enfermagem comunitária, mestre em saúde pública, doutorando em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa e professor na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, onde
Além da docência, também é investigador nas áreas de enfermagem comunitária, saúde pública e saúde ocupacional. Boa noite e bem-vindo. Gostaria também de agradecer à doutora Ana Sofia Silva, jurista, diretora do Departamento do Utente da ERS, Entidade Reguladora da Saúde, ao qual agradecemos também a sua presença, no qual estamos aqui com uma grande expectativa de perceber de que maneira têm sido os portugueses reclamantes no que diz respeito aos cuidados de saúde prestados pelo nosso Serviço Nacional de Saúde. E, por último, a Teresa Moreira, que é atual diretora executiva na Apela, mas que a relação com a Apela já começou há bastante tempo atrás. Ela é uma ex-cuidadora de uma pessoa que teve ela, se me permite a indiscrição, o próprio esposo, foi cuidadora durante 11 anos e desde 2009 até 2016 esteve presente na Apela como voluntária, sendo que em janeiro deste mês integrou os corpos diretivos da Apela, ao qual também agradeço o convite uma vez mais e congratulo. Uma boa noite a todos. Muito bem. Eu diria que para promovermos o início desta discussão, ou seja, apraz-me dizer que é um tema atual, é um tema que faz sentido promover a sua discussão, ainda que se conhecêssemos já antemão que já existiam limitações e desafios no acesso aos cuidados, na comunicação dos diagnósticos, na referenciação para a especialidade, até no encaminhamento para as equipas multidisciplinares. Isto tudo acontecia antes desta entrada numa panorama de pandemia. Na realidade, esta pandemia fez ainda amplificar ainda mais estes desafios. E no caso das pessoas com esclerose lateral amiotrófica, a suspensão das consultas e tratamentos que o Ministério da Saúde designou por atividade não urgente teve um grande impacto. As repercussões desta suspensão, destes atrasos, interferiu no acesso atempado aos tratamentos, o que pôde, em alguns casos, ter tido implicações no prognóstico e seguramente na qualidade de vida dos doentes e cuidadores. E, no fundo, posto esta introdução, eu, se calhar, iniciaria a conversa por dirigir a palavra à doutora Susana Vargas, enquanto representante da Ordem dos Médicos, o que é que a Ordem dos Médicos tem recebido do ponto de vista de reclamações no que diz respeito a esta limitação da atividade não urgente. A Ordem dos Médicos, olha, boa noite antes de mais a todos e muito obrigado pelo convite que fizeram à Ordem dos Médicos para estar presente neste debate, e é com muito prazer que eu estou aqui em representação da Ordem dos Médicos e a falar de um tema que de facto tem sido uma das nossas grandes preocupações e minha também em particular como diretora de um bloco operatório onde fazemos cirurgias e que de facto também tivemos uma suspensão do movimento cirúrgico para doentes não Covid e, portanto, foi uma das áreas em que eu trabalhei diretamente também, o doente não Covid, embora numa perspectiva diferente, obviamente, na perspectiva cirúrgica, do doente cirúrgico. Mas a Ordem dos Médicos tem procurado fazer várias sugestões para melhorar o sistema de saúde mesmo antes da pandemia. Já havia uma lista de espera grande para médico de família, é do domínio comum que há muitos doentes, muitos utentes que não têm médico de família e já era um problema em que a Ordem dos Médicos estava atento e que vinha a trabalhar sobre isso, fazendo várias sugestões. A Ordem dos Médicos queria que se conseguisse a cobertura plena do médico de família, arranjar alternativas à opção política de concentrar o médico de família nesta altura a trabalhar no trace Covid e não dar tempo ao médico de família para estar atento a todas as outras suas atividades, a conseguir continuar a ver o doente não Covid, que embora de facto a maior parte dos doentes não Covid não considerados urgentes podem não ter uma morte imediata ou uma patologia urgente e imediata como tem o doente Covid, mas como disse há pouco na introdução e bem, a sua patologia vai agravar, vai perder a qualidade de vida e, portanto, esse doente também tem que ter o seu tratamento, tem que continuar a ter a relação com o seu médico de família e poder aceder ao seu tratamento e à sua continuidade da melhoria da qualidade de vida
a que tem direito e com quem se relaciona para obter essa sua manutenção da qualidade de vida. Portanto, isso é um direito do doente não Covid também, e que nesta altura, de facto, o doente não está a ter acesso a ele. E a Ordem dos Médicos tem tentado chamar a atenção para isso, tem tentado, fez algumas parcerias, por exemplo, a Operação Luz Verde para facilitar o acesso dos doentes crónicos à medicação de dispensa hospitalar numa farmácia de proximidade. Foi uma parceria, foi um projeto conjunto com a Ordem dos Farmacêuticos que está a correr muito bem e que teve um grande impacto. No início da pandemia nós também propusemos a divisão entre os hospitais Covid e não Covid, de forma a que continuasse a haver estabelecimentos que pudessem continuar a receber os doentes não Covid e que eles continuassem a ter o seu tratamento. Isso facilitava a organização dos serviços, havia uma redução e impedia que houvesse uma redução da atividade assistencial. Ainda... Isso não aconteceu, pois não, doutora? Não aconteceu. E há, como é do domínio público, há hospitais que têm tido uma organização melhor e que têm conseguido não parar a atividade não Covid, e mesmo assim não entraram em ruptura. Há outros hospitais que pararam a atividade não Covid e entraram em ruptura. Isso deve-se também à falta de meios humanos. Vocês também estão a sentir isso na vossa área, provavelmente, assim como nas unidades de saúde, nos cuidados de saúde primários. O que se nota mais é, de facto, a falta de recursos humanos para conseguir fazer esta divisão. Portanto, e sem isso não é fácil. E se me permite, eu iria passar a palavra agora ao Sr. Enfermeiro José Gomes. Na perspectiva dos cuidados primários, como é que vê esta questão, no fundo, quase como que deixou de existir outras patologias e praticamente parece que só existe doente Covid? Está em mute? Ok. Muito boa noite. Os meus agradecimentos à Apela. Eu estou aqui em representação da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários e os meus cumprimentos aos participantes e a todos os convidados que me acompanham nesta discussão pública de um problema que realmente nos preocupa muito. Percebemos que os cuidados de saúde primários, e também ao encontro do que a doutora Susana Vargas já nos disse, realmente é o parente pobre, já era, antes da pandemia, o parente pobre dos cuidados de saúde. Percebemos que as políticas e a estratégia de saúde é, sobretudo, direcionada para o meio hospitalar, ficando sempre os cuidados de saúde primários, não só de agora, mas desde há muito tempo, com menos recursos, sempre para segundo plano. O que realmente tem sido um erro estratégico, político, porque sabemos que a promoção dos cuidados é muito mais vantajosa do que os tratamentos. Sabemos também as orientações políticas e das diretivas internacionais que nos diz que a qualidade de saúde é inseparável da prestação de cuidados. E todo o cidadão, principalmente, e porque estamos na Apela, com o cidadão com algumas dificuldades especiais, tem direito a este recurso, a este acesso à saúde. A Glaxo desenvolveu um estudo à população neste acesso aos cuidados de saúde em tempos de pandemia. É um estudo público, foi publicado, e percebemos que mais de metade da população, estamos a falar de 54% da população, alterou os seus hábitos na procura dos cuidados de saúde. A maior queixa era o receio desta pandemia e dizia-nos também que se precisasse de recorrer a estes cuidados de saúde, mais de metade da população evitava de o fazer. E verificámos isso efetivamente nos serviços. Por isso, o impacto da pandemia do Covid-19 nos cuidados de saúde, houve manifestamente uma insegurança por parte dos utentes dos cuidados de saúde primários. Esta insegurança também veio muito
ao de cima, pelo o que nos acompanha em termos de massa média, e o medo, digamos, que foi criado, e o receio destes cuidados em termos de contexto dos cuidados de saúde primários. Sim, eu diria que de facto este medo que assola as pessoas da população de uma forma geral assustou e fez quase com que uma ideia geral, generalizada, como que os hospitais é um ambiente... A mensagem a nível dos cuidados de saúde primários era efetivamente essa, não é? Não vá, fique em casa, porque em casa está em segurança. E, efetivamente é uma boa mensagem. Mas isto depois reflete-se no que aconteceu. E 664 mil portugueses sentiram-se doentes durante a pandemia e destes, mais ou menos meio milhão, 454 mil, não foram aos cuidados de saúde. E necessitavam, porque estavam doentes, ou tinham algum acompanhamento, e estou a falar de cuidados de saúde primários, tinham um acompanhamento em termos de cuidado de saúde, e à volta de meio milhão de utentes sentiram necessidade de ir aos cuidados de saúde e não o fizeram. Houve realmente alternativas. E quem anda diariamente nos serviços de saúde verificou que as alternativas. Mas o que verificámos, efetivamente, é que os centros de saúde estavam fechados. Estavam fechados no sentido... Antes de irmos a essas alternativas, eu não queria perder esta ideia que está a discutir, e eu diria que, se calhar vou passar a palavra à Teresa Moreira, que, em representação da APELA, que nos desse aqui um pouco a perspectiva dos seus associados, ou seja, tendo aqui a possibilidade de nos trazer a voz dos doentes, o que é que os doentes lhe dizem, vos foram dizendo ao longo quase deste ano de experiência de Covid? Está em mute. Exatamente. Boa noite a todos. Claro que esta altura foi extremamente complicada, que ainda continua a ser. Claro que a pandemia colocou os nossos doentes, sem sombra de dúvida, em segundo plano e se sentiram muito isolados. Se começarmos logo por falar no cancelamento das terapias, que são extremamente importantes para estes doentes, muitas vezes no adiamento ou mesmo no cancelamento nas consultas de especialidade, no atraso de agendamentos de primeiras consultas, portanto tudo isto foi acontecendo e claro que um doente que muitas vezes até tinha um diagnóstico ainda recente se sente completamente perdido, não é? E agora o que é que eu faço e a quem é que me dirijo? Claro que nem todos os hospitais funcionaram mal, houve locais em que sim, em que continuaram a teleconsulta e que continuou a haver algum tipo de apoio. Eu acho que também é importante realçarmos aqui o lado bom desta pandemia, porque aconteceu, houve locais que sim, que houve algum acompanhamento, mas na grande maioria não, e portanto muitos destes doentes ficaram sem qualquer tipo de apoio. Inclusive falamos até do apoio de cuidadores formais, não é? E sem consultas, sem cuidadores formais, obrigou a familiares a terem que deixar os seus trabalhos e estar em casa, e muitas vezes porque também já estavam em casa, aturarem-se eles próprios cuidadores a tempo inteiro, e isso foi extremamente complicado para todos, para o doente, para quem cuidava, para a família, porque efetivamente grande parte destas pessoas não tem formação, não é? E de um momento para o outro se viram como cuidadores a tempo inteiro sem saberem como. E portanto foi realmente isto numa forma muito abrangente. Claro que depois tivemos uma série de constrangimentos que foram sentidos e posso enumerar alguns, e temos desde logo o acesso à medicação hospitalar, por exemplo, que foi efetivamente, verificamos que houve uma assimetria enorme entre os hospitais, muitos porque desconheciam a circular informativa do Infarmed, outros porque interpretavam da forma que mais lhes convinha, e isto temos mesmo que termos que dizer, porque foi realmente aquilo que nós vivenciamos com os doentes durante este período. Tenho que discordar um bocadinho da doutora Susana Vargas quando diz que a Operação Luz Verde correu bem. Eu diria que não correu bem em todos os locais. Em muitos locais não foi assim tão bem sucedida. Verificamos igualmente
uma falta de articulação interna, mesmo dentro dos próprios hospitais. Nós verificamos que muitas vezes o doente, por exemplo, não tinha uma prescrição do medicamento e a farmácia não facultava o medicamento e depois não havia a ligação direta entre a farmácia hospitalar e o serviço de neurologia, neste caso, que é quem prescrevia, e, portanto, o doente estava isolado em casa e perdido, com todos estes constrangimentos, sem sombra de dúvida, e aqui a APELA e todas as outras associações tiveram realmente um papel fundamental no apoio, às vezes, na obtenção destas prescrições. Muitas vezes éramos nós que fazíamos o contacto com o médico e que solicitávamos a prescrição, no apoio na recolha de medicamentos junto à farmácia e até muitas vezes na entrega do próprio medicamento em casa do doente, para evitar que o familiar, o cuidador mais direto, tivesse que se deslocar ao hospital para levantar esse medicamento e tantas vezes que ainda hoje o fazemos no contacto com juntas de freguesia, com farmácias de proximidade, com o projeto, com os recursos do projeto SOS Vizinho, que ainda hoje estamos constantemente a fazê-lo, para que realmente isto fosse menos um problema para quem estava em casa. E depois, Nelson, eu posso continuar com outros tantos constrangimentos. Eu diria que não continuo já com todos os constrangimentos. Okay. Vamos deixar. Podermos ir alimentando aqui a discussão. Eu estou aqui um pouco dividido, não sei se é dar a palavra à doutora Susana Vargas, no fundo, não para alimentar esta discussão do que correu bem ou correu mal com a Operação Luz Verde. Eu penso que a verdade é que esta pandemia nos apanhou todos a nós desprevenidos, não estávamos preparados e muitas coisas boas saíram também desta pandemia. E eu penso que foram aqui identificadas algumas, nomeadamente a rapidez com que as equipas hospitalares rapidamente arranjaram alternativas para manter algum contacto dos seus doentes. E enumerou aqui a teleconsulta. Eu diria que se calhar vou mesmo dirigir aqui a palavra à doutora Susana Vargas para que nos possa, no fundo, complementar aqui as dificuldades que a equipe médica possa ter sentido na transição desta nova forma de cuidar à distância. É verdade que as equipes médicas tiveram que se reinventar também. Porque as equipes médicas têm os seus doentes, têm a ligação aos seus doentes e têm consciência de que há doentes que necessitavam de continuar a ser contactados. Mas a verdade é que também nem os hospitais, nem os cuidados de saúde primários estavam preparados para transformar todas as consultas presenciais em consultas não presenciais e em telemedicina e teleconsultas, que não é bem a mesma coisa. Uma chamada telefónica não é uma teleconsulta. A teleconsulta implica meios audiovisuais que nem os hospitais, nem os cuidados de saúde primários estavam preparados para ter de uma forma tão abrangente, nem os próprios utentes têm, ou muitos deles não têm meios para fazerem isso. E não só não têm meios, como a nossa população mais idosa não tem skills para fazer isso. Portanto, as consultas acabavam por se limitar a uma consulta telefónica, uma consulta que chamamos uma consulta não presencial. Mesmo assim, tenho aqui alguns dados, posso lhe dizer que 9% dos portugueses, 699 mil, tiveram uma consulta médica à distância. 95% destas consultas por telemedicina foram por telefone, o que significa que quase todas foram uma não efetiva consulta de telemedicina. Menos de 5% dessas teleconsultas envolveram transmissão de imagem. 2/3 dos que tiveram consulta à distância afirmaram que gostariam de ter tido contacto presencial, ou seja, os doentes acabaram por ficar contentes por terem o contacto médico, mas isso não substitui de modo nenhuma a relação presencial e a relação médico-doente. Uma observação mais completa e maior qualidade no atendimento são os motivos apontados para essa preferência. Os profissionais de saúde foram eleitos por mais de 80% dos portugueses como os que estiveram melhor na pandemia e o Governo, o Ministério da Saúde e a DGS não conseguem muito mais do que 50%. O estudo quantitativo foi realizado com base em questionários presenciais entre 28 de agosto e 7 de setembro e a amostra foi constituída por mais de 1000 pessoas a partir dos 18 anos e residentes em Portugal continental. Eu acho que estes dados têm alguma relevância, apesar de tudo, mostram um esforço que foi feito pela parte dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, para conseguirem manter o contacto com os utentes, apesar de tudo,
mas há muito mais trabalho a fazer e continuamos a evoluir nesse sentido. Mas nós esperamos, apesar de tudo, que esta prática seja uma prática temporária, limitada no tempo. Claro que alguma desta prática, uma percentagem vai ficar, porque apesar de tudo conseguimos chegar a utentes que de outra forma não conseguimos chegar a eles, portanto não conseguem ser cedidos, mas nós privilegiamos essencialmente a relação médico-doente, o tempo com o doente e a presença com o doente, e isto será só para conseguirmos ultrapassar as dificuldades desta altura da pandemia. Muito obrigado. Eu dirigi a palavra agora ao Sr. Enfermeiro José Gomes para nos dar a perspectiva dos enfermeiros de cuidados primários, se de facto também houve este redirecionamento para novas formas de contacto com os doentes também na prestação de cuidados primários. A doutora Susana Vargas foi ao mesmo estudo que eu fui, estava a referir, que acabei por não completar os dados, mas realmente é o estudo mais recente e que faz o estudo do impacto da pandemia no acesso aos cuidados e também nesta reinvenção dos profissionais de saúde. E as equipas de saúde realmente reinventaram-se e reorganizaram-se no sentido de dar assistência aos seus utentes. E isso foi um facto. Foi um facto que já se verificava de uma forma muito mais presencial, quando era feito, mas o que verificámos é que não havia nenhuma regulamentação como isto era feito. E a verdade é que as consultas não presenciais, muitas das vezes, não eram mais do que uma chamada telefónica. E a chamada telefónica, 95% das vezes, segundo este estudo. A chamada telefónica não é uma consulta, não é teleenfermagem, não é telemedicina, não permite avaliar. Pode fazer uma estratificação dos utentes, pode dar respostas, e eles ficam satisfeitos por isso, verificamos no estudo que ficam muito satisfeitos por isso, mas realmente o acompanhamento e a avaliação clínica não é a mesma. Não é a mesma e o que se nota é que todas as patologias que estão, nomeadamente, associadas aos cuidados de saúde primários, o acompanhamento de diabéticos, a vigilância da saúde do recém-nascido, a própria vacinação, foram tudo áreas que ficaram muito esquecidas e muito por acompanhar. Faço aqui um reforço especial, nem tudo foi mau. Na verdade, as equipas reorganizaram-se e há aqui dois factos muito importantes que não nos podemos esquecer. Primeiro, a população que temos. A maior parte dos utentes nos cuidados de saúde é a população idosa. Temos poucos ativos que recorrem aos cuidados de saúde primários. E a população idosa tem muita dificuldade em termos de recursos digitais. Essa é a grande dificuldade que nós temos que ultrapassar, não é? Porque não vamos inventar consultas à distância, não vamos inventar teleconsultas para pessoas que não têm essas competências digitais. É claro que a população portuguesa, como nós sabemos, reinventa-se e tem netos, tem vizinhos, tem cuidadores informais que ajudam neste processo. Mas a verdade é que há uma iliteracia digital na nossa sociedade e não há recursos. Não há recursos, não é? Para fazermos uma videochamada, para observarmos um ou outro aspecto. E esse é um aspecto que nós temos que melhorar e muito. Por outro lado, também verificamos que as coisas não estavam regulamentadas. Temos uma grande questão que é a proteção de dados. Nós temos acesso a muita informação, sobretudo agora com a SNS, todos os utentes têm acesso à sua informação de saúde, mas nestes suportes digitais temos de ter cuidado na proteção de dados dos utentes, não é? E não havia nada que regulamentasse isso. Se eu poderia tirar uma fotografia ou não ao utente, por exemplo, a uma ferida do utente, a uma patologia, a uma postura, não há nada regulamentado sobre isso. E a verdade é que temos aqui uma pessoa do direito que nos vai ajudar nesse aspecto. Na verdade, essa foi uma grande oportunidade, sobretudo para a Ordem dos Enfermeiros, que criou uma iniciativa na regulamentação da teleconsulta em enfermagem, que vai ser lançada no dia 16 e no dia 17 deste mês, exatamente com esse objetivo de regulamentar, por um lado, de proteger os profissionais de saúde e, sobretudo, proteger os utentes desses cuidados de saúde. E depois houve um outro aspecto que foi muito importante. Foi a questão das doenças profissionais. Os recursos de saúde teve um impacto muito grande.
equipas ficaram 5, 6, 7, 8 elementos, ficaram reduzidas a 2, 3 elementos pelo distanciamento, pelo confinamento, pelos filhos que estavam em escola e tinham que ser acompanhados, e houve realmente esta questão das equipas. As equipas profissionais nos centros de saúde, não só nos centros de saúde, também nos hospitais e muito nos hospitais, foram completamente devastadas por esta situação de pandemia. E os próprios profissionais tiveram que se reorganizar, muitos doentes, mas tiveram que se reorganizar, como temos acompanhado, e realmente se esta pandemia valorizou alguma coisa, foi os profissionais de saúde. Pena não serem reconhecidos a outros níveis, a outras questões políticas, mas os profissionais realmente foram, os profissionais de saúde estão de parabéns, mas não há dúvida que houve muitos cuidados que não foram prestados. Muitos cuidados que foram prestados, e eu só acrescentava um pequeno aspecto, que o reflexo disto não vai ser este ano, não vai ser no próximo ano, vai ser numa ou em 2 décadas que nós vamos avaliar qual é este impacto, se nós conseguimos ultrapassar esta pandemia, se conseguirmos. E temos esperança que sim, como é óbvio. Ok, muito obrigado. Eu quase que me obrigo a perguntar à doutora Ana Sofia Silva de que maneira que a ARS tem acompanhado esta regulamentação, esta utilização quase, como vimos, que cresceu e que ainda existe aqui algumas dúvidas quanto aos conceitos que são utilizados para definir telemedicina, de que maneira que tem acompanhado esta alteração da prestação de cuidados. Bem, foi uma pergunta provavelmente de resposta difícil. Eu acredito que a doutora Ana Sofia esteja a preparar para responder. Boa noite. Não sei se já me estão a ouvir. Olá, estamos a ouvir. Tive aqui um problema com a conexão na internet. O importante é que já está de volta. Obrigada. Uma vez mais, eu, em nome da entidade reguladora da saúde, agradeço à APELA o convite para estarmos presentes. A entidade reguladora da SEP também, que se reinventar para poder acompanhar e exercer as suas atribuições enquanto entidade reguladora independente no contexto da pandemia e para poder continuar a acompanhar o desempenho dos prestadores de cuidados de saúde. Portanto, rapidamente, somos uma entidade reguladora independente, supervisionamos a atuação dos prestadores de cuidados de saúde do setor privado, do setor público e do setor social. Portanto, desde o momento em que estes prestadores entram no mercado para abrirem as suas portas, supervisionamos questões como registro e licenciamento. Depois acompanhamos o seu comportamento na garantia de acesso aos cuidados e cuidados seguros e com qualidade. E temos, por outro lado, uma competência muito importante, que é a da apreciação das reclamações dos utentes dos serviços de saúde. Portanto, é a ARS que tem a competência para tramitar, para receber todas as reclamações. Portanto, livro vermelho, livro amarelo, online, são as reclamações que nos chegam e que nos dão uma perspectiva que para nós é imprescindível, que é a perspectiva do utente dos serviços de saúde. E, portanto, somos a porta de entrada de muitas das questões que são suscitadas. Temos, por outro lado, uma intervenção e um foco muito, muito elevado em também fornecer apoio, informação e capacitação aos utentes dos serviços de saúde. E um intermediário essencial são as associações representativas destes doentes. Eu dizia que nós nos reinventámos desde logo a respeito das reclamações. Fomos confrontados com uma dificuldade, porque naturalmente os serviços de saúde tiveram que se realocar e que reestruturar. Portanto, a capacidade de responder e de prestar todos os esclarecimentos às reclamações que chegavam ficou francamente diminuída. Eu posso já adiantar-vos dados, porque apesar do contexto da pandemia, a entidade reguladora da saúde recebeu mais reclamações do que aquelas que recebeu no ano anterior. Nós recebemos, em 2020, 96.479 reclamações destas,
tinham ano de ocorrência, ou seja, ocorreram em 2020 68.218, ou seja, mais de 68 mil reclamações eram respeitantes a situações que ocorreram em 2020. Isto também é importante salientar. Nós ainda recebemos reclamações que têm anos de ocorrência em 2019. Portanto, mais de 68 mil reclamações foram recepcionadas por situações ocorridas em 2020. Por outro lado, nós seccionamos as reclamações entre a temática Covid e não Covid, porque acompanhamos as duas vertentes necessariamente, e nesta medida mais de 54 mil não estavam diretamente relacionadas com questões Covid, e depois já vos posso dar uma nota de algumas questões que eram Covid e não Covid, outras 13.686 relacionadas com a temática do Covid. Em que medida acompanhamos, e em particular aquilo que me parece mais importante para este webinar, em que medida acompanhamos a questão da suspensão da atividade assistencial, atividades não urgentes, e também toda essa envolvência em termos da suspensão dessa atividade. Acima de tudo, instauramos um processo de acompanhamento e de monitorização junto dos prestadores e também junto das entidades públicas responsáveis, neste caso concreto, administrações regionais de saúde e administração central dos sistemas de saúde. Com este processo, o que temos feito é, de cada vez que sai uma orientação, desde um despacho ministerial a um protocolo, a uma orientação no sentido de retoma da atividade assistencial, nós acompanhamos e solicitamos às entidades, seja aos prestadores de cuidados de saúde, seja às ARS, seja à Administração Central dos Serviços de Saúde, que nos remetam a informação respectiva, ou seja, de cada vez que, por exemplo, quando em março, quando depois de março e depois quando se determinou a retoma da atividade, todos os prestadores estavam obrigados a ter os seus planos de recuperação, os seus planos de contingência atualizados e adaptados. Nós centralizamos e efetuamos pedidos de informação para conseguirmos acompanhar de uma forma transversal toda essa atividade de retoma e perceber como é que os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde se estavam a organizar. Numa perspectiva sem causar demasiada sobrecarga sobre um momento já particularmente difícil, mas sem deixar de acompanhar e de perceber em que medida os prestadores se estavam a organizar para garantir também a retoma da atividade. Em termos de reclamações que nos chegam, as mesmas são também analisadas e são incorporadas e podem determinar e determinam pedidos de informação, determinam averiguações, determinam fiscalizações. Naturalmente que ajustamos agora a nossa intervenção àquela que é a efetiva capacidade de resposta dos prestadores de cuidados de saúde. Portanto, não estamos alheios e nem poderíamos estar àquelas que são as condicionantes, não só ao nível do acesso aos cuidados de saúde, também desde logo ao direito de acompanhamento, que está francamente condicionado nesta fase da pandemia. Portanto, nós, a partir das reclamações que nos chegam, graduamos a nossa intervenção, que pode ir desde um contacto mais informal, no sentido de perceber se a situação daqueles utentes já foi resolvida, até a abertura de um processo de averiguação para perceber até que ponto há uma falha estrutural no funcionamento daquele prestador de cuidados de saúde, e, por outro lado, até fiscalizações, que nesta fase estão muito direcionadas para a garantia das condições da prestação de cuidados de saúde com a garantia da qualidade dos cuidados. Portanto, por outro lado, não deixamos de estar sempre focados em, a montante, garantir informação constante aos utentes dos serviços de saúde. Nós temos um projeto denominado Direitos e Deveres dos utentes dos serviços de saúde. Nesta fase temos uma área dedicada a tudo isto que vos vou falar, está publicado no nosso website. Por um lado, temos emitido informações e orientações específicas aos prestadores de cuidados de saúde sob a forma de alertas de supervisão
sempre relacionados com as dimensões que, apesar da pandemia, que não se podem esquecer, ou seja, as obrigações das entidades convencionadas na garantia de acesso, as obrigações de prestação de informação aos utentes, portanto, nessas dimensões também não são esquecidas, e nós tentamos sempre emitir alertas de supervisão, que são orientações aos prestadores, para conformarem a sua conduta. Por outro lado, este projeto Direitos e Deveres tem uma área dedicada no website, onde nós temos informação simplificada ou informação elaborada de uma forma mais densa, que serve também aos profissionais de saúde, para de alguma forma disponibilizarmos informação, desde normativa até entendimentos que possam ser relevantes sobre a melhor forma de orientar, porque entendemos que também a capacitação dos utentes é importante nesta fase, ou seja, poder determinar até que ponto e a medida de exercício dos direitos é para nós também um dos focos da nossa atuação. Sim. Eu diria que uma forma em termos genéricos... Foi bastante clara. Aliás, eu iria relembrar a todos os participantes que estão a assistir connosco a esta conferência que existe um chat onde podem colocar as questões. Para acederem a esse chat tem no vosso canto superior direito uma barra onde, ao mostrar essa barra lateral, aparece o separador que diz chat. E aqui, foi exatamente aqui que foi colocada uma questão pela Joana Garcia, se havia possibilidade de disponibilizar o website. A doutora Ana Sofia Silva pode colocar aqui neste chat o website do mesmo. Entretanto, agradecer-lhe pelas suas palavras, mas quase que me obriga na prática, especificamente, Teresa Moreira, quais são as reclamações que os doentes com ela têm? Está em mute. Esta vai ser para a Joana. Isto é falta de prática. Bom, para além da que efetivamente já mencionei do acesso à medicação, temos efetivamente alguns constrangimentos que estes doentes têm vindo a sentir, e um deles é exatamente o acesso ao atestado múltiplo de incapacidade. É um documento crucial para estes doentes, sem sombra de dúvida, porque é a única, acaba quase por ser um bilhete de identidade. É o documento que lhes dá acesso, portanto, a todo tipo de apoios que lhes são devidos. Ora, logo no início da pandemia, para a obtenção deste atestado, portanto, o doente tem que ser submetido a uma junta médica, juntas médicas essas que eram feitas por médicos de saúde pública. Portanto, logo à partida, foram suspensas, o que é compreensível, não é? Portanto, falamos em atrasos, neste caso, de cerca de um ano para se conseguir uma consulta, portanto, uma avaliação da incapacidade. Apesar das propostas que foram apresentadas já no Parlamento e para uma automatização da atribuição do atestado médico de incapacidade, especificamente nestas doenças incapacitantes, sabemos que as propostas baixaram à Comissão de Saúde, mas ficaram em suspenso, portanto não houve mais discussão e apesar do comunicado do Serviço Nacional de Saúde que saiu entretanto, o que nos apercebemos é que isto não está a acontecer, não é? Isto durante a pandemia ainda não constatamos que esta medida tenha sido implementada no terreno e, portanto, os nossos doentes continuam, na grande maioria, há pouquíssimas juntas médicas a funcionar neste momento, e os nossos doentes continuam com atrasos de mais de um ano para conseguir uma consulta, uma avaliação para a obtenção deste documento. Teresa Moreira, eu se calhar, não lhe querendo cortar a palavra, porque acredito que haja outros temas, eu passaria se calhar aqui a palavra à doutora Susana Vargas, porque é um pouco quase conhecimento que, de facto, os médicos de saúde públicos, de alguma maneira, durante esta pandemia, praticamente não têm tido tempo nenhum para este tipo de atividade e que houve uma proposta, penso que pela Ordem dos Médicos, para que esta parte destes atestados pudesse passar a ser feito pelos médicos especialistas de medicina geral e familiar. Estarei errado, doutora Susana Vargas? É verdade, não está parcialmente errado, mas é verdade que os médicos de saúde pública neste momento estão completamente, eles não chegam
para o trabalho que têm, já têm outros profissionais a ajudá-los e, portanto, é-lhes impossível estarem a fazer o seu trabalho de rotina. Portanto, eles já nem chegam para fazer aquilo que têm que fazer. Houve uma proposta, há bocado a Teresa falou, de que de facto tinha baixado a uma Comissão de Saúde e a Ordem dos Médicos esteve a analisar um documento que eram propostas de vários partidos políticos para se alterar a lei, pelo menos temporariamente, para que houvesse acesso a outros profissionais de saúde para se conseguir obter esses atestados de incapacidade física. E a Ordem dos Médicos colaborou na avaliação dessas propostas, deu a sua opinião sobre o que considerava ser a melhor forma de que os utentes tivessem acesso a esses atestados de incapacidade, mas de facto depois o resultado final disso nunca saiu. A Ordem dos Médicos colaborou nessa Comissão da Saúde para que saíssem uma nova proposta para que os utentes tivessem acesso à sua incapacidade sem precisarem de serem vistos ou serem avaliados por uma junta médica de saúde pública e, portanto, a Ordem dos Médicos contribuiu dessa forma. O que eu acho é que o resultado final ainda não foi validado. Portanto, a Ordem dos Médicos fez a proposta, mas a proposta nunca acabou por ainda não ser validada. Ok, muito obrigado. De facto, era esse um esclarecimento que nos obrigava. Teresa Moreira, quer continuar com o seu raciocínio? Sim, falava das reclamações. Eu pareço reclamações, não é? Não, diria que estamos mais interessados nos problemas e de que maneira o que é que está aqui, no fundo, as várias instituições, organismos, a desenvolver estratégias para as resolver. E, portanto, diria que essa é a grande vantagem de podermos aqui discutir acerca delas. Claro que sim. Claro que sim. E eu até de alguma forma me custa estar aqui com tanta reclamação, porque eu sou até uma pessoa muito positiva e gosto de... Se não quer reclamar, eu quase dirigia as suas reclamações para as dificuldades de acesso aos apoios sociais. Porque penso que... Eu quero reclamar, claro, e quero, acima de tudo, representar aqui as dificuldades dos doentes que acompanhamos, porque é essa a nossa função também. Aliás, agora até já sabemos como é que devemos reclamar. Está no chat o acesso direto com o link ao site da ERS, onde podemos fazer as nossas reclamações. Peço desculpa pelo off-topic. Bom, então continuando aqui com os constrangimentos que realmente os doentes que acompanhamos vivenciam, eu passaria à atribuição dos produtos de apoio e às respectivas consultas de prescrição. O número efetivo de centros prescritores é extremamente reduzido e isso faz com que um doente com ela, portanto um doente, e quando falamos de um doente com ela, falamos de um doente com uma doença degenerativa, com uma doença progressiva, muitas vezes que num curto espaço de tempo têm incapacidades consideráveis que o limitam bastante na sua vida diária e nós neste momento falamos em esperas de 8 ou 12 meses para uma consulta de prescrição. Portanto, isto num doente com ela que precisa de uma cadeira de rodas, inicialmente uma cadeira vulgar, espera 1 ano para poder ter uma consulta de prescrição de produto de apoio, que depois é seguida de todo um trâmite burocrático de arranjo, de conseguir orçamentos e de entregar a documentação junto da Segurança Social, que neste momento de pandemia se tornou quase impossível de fazer, porque não havia os atendimentos presenciais, os documentos eram entregues via internet e como já aqui foi dito, grande parte da população não tem esse acesso, não sabe sequer aceder a essas plataformas e portanto, tem sido bastante difícil conseguirmos que os documentos cheguem a quem de direito. Depois dos documentos chegarem à Segurança Social, a atribuição do produto e a aceitação dos orçamentos, nós ficamos quase com 2 anos de espera. Portanto, eu estou a falar que um doente que precisa de uma cadeira de rodas e que tem uma doença progressiva
espera quase 2 anos e meio para que lhe seja atribuída a cadeira. Ora, ao fim de 2 anos e meio, o doente já não precisa daquela cadeira. O doente vai precisar de uma cadeira muito mais sofisticada e que ainda não a pediu. E portanto, é um constrangimento enormíssimo que os nossos doentes vivenciam todos os dias e que realmente, neste caso, sem o apoio das associações, voltamos a ver muitas vezes a grande maioria dos doentes a desistir mesmo dos processos porque não sabem conduzi-los. E de que maneira é que a APELA tem ajudado a resolver, a mitigar, no fundo, estes problemas, não é? Porque este problema coloca-se um problema para os doentes com esclerose lateral amiotrófica porque é uma doença, ainda que rara, é uma doença rapidamente progressiva, ou seja, é uma doença degenerativa em que tem uma evolução muito rápida e, de facto, aquilo que é verdade hoje, aquilo que é uma necessidade hoje não é necessariamente uma necessidade daqui por 6 meses, claro. 1 ano. Portanto, falando de produtos de apoio. Claro que sim, e é extremamente incapacitante, não é? A APELA, nós temos 2 formas de ajudar os doentes. Nós começamos por ajudar o doente a conseguir, portanto, a marcação nos centros prescritores. Conseguimos ter parcerias com alguns centros prescritores que de alguma forma nos abrem algum caminho, alguma via verde para que os nossos doentes possam ter acesso a consultas com mais brevidade. E depois temos realmente o apoio do nosso serviço social, que é fundamental para estes doentes e que lhes dá todo o apoio a nível de preenchimento de documentação, de muitas vezes até a entrega da própria documentação junto à Segurança Social. Em conseguirmos orçamentos dos produtos, somos nós muitas vezes que pedimos estes orçamentos e que os entregamos junto à Segurança Social pelo doente. E para além deste apoio junto dos serviços públicos, a APELA tem um banco de produtos de apoio que nesta situação nos ajuda bastante e ajuda muito o doente, porque durante este tempo de espera, durante este espaço de tempo entre a consulta de prescrição e a atribuição do produto da Segurança Social, a APELA empresta, ou um aluguer simbólico, ao doente o produto de apoio que o doente necessita no momento exato e na altura em que o doente tem necessidade dele. Sim, eu agradeço as palavras, mas eu agora se calhar queria um pouco direcionar aqui um pouco para a referenciação. Ou seja, fruto de consequência desta pandemia... Se me desse licença... Claro que sim, claro que sim. Gostava de intervir. Vou-lhe dar licença e vou-lhe dar aqui um plano aqui maior. Ok, muito obrigado, porque o palco é para ser vivido na nossa vida. Obrigado, Teresa, por essas palavras. A Teresa disse aqui pela vivência que tem acompanhado um problema que os enfermeiros já há muito vêm tornado público, que é a questão da prescrição. Quem deve prescrever é quem acompanha os doentes. E isto não está a acontecer especialmente nestes doentes e muitos outros doentes. E esta questão da prescrição estar centralizada é um erro. É um erro burocrático, é um erro quase intolerável, e eu até já aqui deixo um desejo que no fim deste ciclo de solidários nós apresentarmos um manifesto para mais uma vez sensibilizar esta questão. A questão da prescrição tem que ser feita por quem acompanha estes doentes. E a prescrição de ajudas terapêuticas, de ajudas técnicas, de regimes alimentares, de estilos de vida, de formação de cuidadores informais, deve ser feita por quem acompanha este processo no domicílio, no centro de saúde, no hospital. E os enfermeiros é que fazem esse acompanhamento. E nunca foram reconhecidos por esta atividade. Muitas vezes eles fazem este processo de acompanhamento a estes doentes, são o braço direito destes doentes, em acompanhamento das associações, dos familiares e dos cuidadores, e quando querem apoiar e veem a necessidade de um recurso terapêutico, de uma ajuda técnica,
que só eles sabem, porque estão no campo com os enfermeiros, com os utentes, não têm esta regulamentação para promover logo a prescrição. E isto é um vazio que tem existido ao longo destes anos. A prescrição estar centrada em determinado domínio profissional ou em determinadas equipas é realmente o que a Teresa acabou de manifestar. Um doente precisa hoje de uma cadeira de rodas ou de uma cama para mobilizar ou até umas pequenas almofadas para acompanhar, só vai ter esse recurso daqui a 2 anos. O que realmente isto necessita de ser uma intervenção urgente. Já devia ter sido. A prescrição deve ser feita por quem acompanha o doente. Muitas vezes a prescrição é feita porque não sabe as condições que o doente tem em casa, não sabe que recursos é que tem, e estes processos são muito burocráticos, muito morosos, porque quem prescreve não conhece a realidade. Eu deixava aqui este manifesto. Este desejo de nós elaborarmos um documento no final deste ciclo de debates para uma chamada de atenção para esta questão, porque eu penso que a maior queixa que estes doentes têm é esta. Precisam das coisas e não as têm. E estas coisas é as ajudas terapêuticas, é uma dieta saudável, é um complemento alimentar, é uma prescrição para o tratamento de uma ferida, de uma úlcera de pressão. Quem sabe destas doenças sabe do que é que eu estou a falar. Sim. Não sei se me deixas 1 minuto. Eu deixo, mas vocês estão a trocar aqui as voltas, porque eu estava aqui a tentar manter aqui um raciocínio para irmos desde a referenciação até ao acompanhamento destes do domicílio, e vocês estão aqui a trocar as voltas. Mas diria que a noite é nossa, portanto, Teresa Moreira... concordar com o enfermeiro em tudo o que disse. Efetivamente, ele tem razão. Não só os enfermeiros, mas todos os técnicos e os terapeutas que acompanham o doente deveriam poder fazê-lo e recomendá-lo. E quando falo nisso, falo nos fisioterapeutas que acompanham o doente, que melhor do que ninguém sabem que ajuda técnica que o doente precisa. Falo nos terapeutas da fala, que no caso dos doentes com ela, têm uma importância enormíssima na referenciação e na prescrição de produtos de apoio à comunicação, por exemplo, que é importantíssimo nos nossos doentes. Mas isto tudo, porque não há só a possibilidade de prescrição através dos centros prescritores, nós temos também a possibilidade da prescrição hospitalar, não é? Através da saúde, pelo médico que acompanha o doente, pelo fisiatra e pelos médicos que acompanham o doente. E o que vemos é que, efetivamente, isso não acontece. Não acontece, na grande maioria dos casos, não acontece. Porque não há orçamento hospitalar para a concessão desses equipamentos, porque o médico não acha que não é relevante essa prescrição e a grande maioria das vezes é que lutamos constantemente com as equipas médicas, muitas vezes, para conseguir que o doente tenha uma prescrição do produto de apoio através do hospital e através dos médicos que o acompanham no hospital. Diria que essa questão do acesso à prescrição é um elemento-chave, mas diria que não resolve o problema, porque existe uma parte depois, após a prescrição, que também consome aqui, geradora de grande consumo de tempo, e portanto eu dirigi agora a palavra para a doutora Ana Sofia Silva, no fundo, para percebermos se este tipo de reclamações vos chegam à ERS e que tipo de medidas é que a ERS tem feito para mitigar este tipo de questões. Porque, de facto, esta é uma temática fulcral para estes doentes que têm, em que o tempo corre atrás deles. Portanto, o tempo é um elemento-chave. Ora bem, em termos de acesso a medidas de apoio, as reclamações que nos chegam são de uma outra ordem, ou seja, são mais direcionadas para o acesso junto dos prestadores de cuidados de saúde, para acesso aos próprios cuidados. Estas questões mais instrumentais, não menos relevantes, mas mais instrumentais do acesso, chegam-nos mais por via dos pedidos de informação. Ou seja, as questões do atestado de multiusos, por exemplo, produtos de apoio, não tanto. Nós até temos, na articulação que fazemos com as associações de doentes, percebemos, e é por essa via que percebemos melhor as dificuldades globais de acesso a neste âmbito. É legítimo dizer que os portugueses estão a reclamar pouco no que diz respeito a este tipo de pedidos?
nós acabamos por não ter toda a dimensão de... Não é a matéria que mais nos chega. Porventura não nos chega a nós, mas chega à segurança social. Ou seja, e às entidades que têm outra intervenção nestas matérias. Ou seja, como o nosso âmbito está muito direcionado para a atividade assistencial dos prestadores de cuidados de saúde, eu diria mais, não consigo dar-lhe essa conclusão, eu diria antes que o que nós recebemos, digamos, está sempre mais direcionado com acesso à consulta, com acesso à cirurgia. De qualquer das formas, recebemos sim questões relacionadas com o atestado médico multiuso, e nessa medida temos tentado indagar junto dos reclamantes, temos perguntas frequentes publicadas e temos percebido que, apesar do regime excepcional que foi previsto, que foi implementado em novembro de 2020, que prevê que prevê a validade dos atestados até 31 de dezembro de 2021, daqueles que já foram emitidos e que perdiam a sua validade em 2019 e 2020. Isto para colmatar um pouco, ou para de alguma forma mitigar as dificuldades de acesso às juntas médicas. Tentamos informar sobre esse regime excepcional de validade. Temos reclamações, sim, sobre a dificuldade que quem quer requerer ou entregar a documentação, porque a aplicabilidade deste regime de validade excepcional do atestado depende da apresentação dos papéis no centro de saúde. E sim, as pessoas têm tido dificuldade em obter informação sobre esta matéria e em saber onde entregar a documentação para poderem ter acesso a este regime excepcional. E aí nós temos intervindo junto dos prestadores dos centros de saúde para perceber como é que se estão a organizar. Por um lado, para recuperar, esta questão da dificuldade de acesso às juntas médicas já é muito antiga. De facto, várias instituições, inclusive também a Provedoria de Justiça, têm proposto uma alteração em termos da própria natureza da atribuição da incapacidade. A entidade reguladora da saúde não intervém sobre política de saúde, não aconselha sobre política de saúde. Uma das nossas vertentes de sermos entidade reguladora independente é que não intervimos em matéria de política de saúde, ou seja, o legislador determinando, nós averiguamos sim o cumprimento da legislação e chamamos a atenção para dificuldades que essa aplicabilidade possa gerar. E temos acompanhado os centros de saúde justamente para perceber se estão a ajustar-se àquelas que são as orientações sobre o atestado. E há dificuldades em que as pessoas possam só entregar a documentação para acederem a esse regime excepcional. Portanto, diria que o tema dos atestados multiusos, mais do que os produtos de apoio, são de facto as questões que nos chegam. É um problema premente. Eu, Teresa, vou-me dirigir a palavra para si, mas com uma questão muito concreta. Têm chegado novos doentes, ou seja, pessoas com diagnósticos recentes à APELA nos últimos 12 meses? Sim, tem chegado alguns casos. Nós podemos muitos casos, diria. Eu falo quase de uma média de... Eu estaria interessado em perceber se, no fundo, a cadência de novas pessoas, nomeadamente até na procura de informação, se mantém, ou seja, se de alguma maneira nós conseguimos indagar que há uma diminuição, a manutenção ou até um incremento no diagnóstico de doentes com esclerose lateral amiotrófica nestes últimos 12 meses. Ou seja, de alguma maneira, para termos aqui noção do efeito da pandemia no diagnóstico. É sim, Nelson, tem efetivamente havido novos casos, tem havido novos diagnósticos, mas temos essencialmente tido também muita procura e muitos novos doentes pelo facto do isolamento que sentem, portanto, pelo facto de efetivamente não terem resposta nos organismos, junto da classe médica, junto dos profissionais de saúde, junto dos centros de saúde e, portanto, na atribuição dos produtos de apoio, pronto, de viverem com tanto constrangimento e efetivamente têm chegado e durante este tempo de pandemia, desde março,
que nós tivemos um acréscimo considerável em doentes com esclerose lateral amiotrófica a procurar-nos e a pedir-nos apoio, sem sombra de dúvida. Claro que com novas referenciações também nos tem chegado, e tem-nos chegado essencialmente novas referenciações de doentes muito mais novos do que aquilo que estaríamos habituados a lidar, pessoas numa faixa etária muito inferior, estamos a falar numa faixa etária entre os 40 e os 50 anos, tem-nos chegado bastantes doentes nesta faixa etária. Nós não podemos fazer uma avaliação sobre estes indicadores da referenciação, porque não temos dados para isso, mas efetivamente temos-nos apercebido que tem havido um grande esforço na parte das especialidades médicas numa referenciação muito mais célere destes doentes, sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Doutora Susana Vargas, vou-lhe dirigir a palavra questionando, ou seja, nós sabemos que os cuidados de saúde são, no fundo, geradores de grande despesa. Nós, profissionais de saúde, gostamos de olhar para esta despesa de uma maneira diferente, é geradora de um grande investimento. Eu diria que, sendo o investimento um recurso finito, que áreas-chave é que a Ordem dos Médicos identifica para, no fundo, incentivar o investimento no Serviço Nacional de Saúde para melhorar o acesso aos cuidados de saúde? É verdade que a saúde é, de facto, um grande investimento, mas também é verdade que nós sabemos que Portugal não tem o investimento na área da saúde que deveria ter e não é igual ao investimento que os países da OCDE têm. Portanto, nós temos um investimento por produto interno bruto inferior à maior parte dos países da OCDE. Mesmo assim, nós sabemos que os nossos cuidados de saúde, os cuidados de saúde públicos, o nosso Sistema Nacional de Saúde, ainda é dos melhores a nível da Europa. E quem trabalhou, quem fez algum estágio ou temporariamente fora do nosso país, consegue perceber que, apesar de tudo, com o pouco investimento que nós temos, ou com o investimento não suficiente que nós temos, as nossas classes profissionais de saúde conseguem fazer um trabalho brilhante. É evidente que faríamos ainda melhor, ou temos que fazer ainda melhor, porque isto não chega, e estamos a ver que isto não chega, e então nesta fase de pandemia que vimos que não chegou mesmo, temos que melhorar o acesso, temos que melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários, essencialmente. E é aí que está o grande problema, e é aí que é necessário que haja um investimento grande para se conseguir aumentar o número de médicos que estão nos cuidados de saúde primários, o número de profissionais de saúde, de enfermeiros que estão nos cuidados de saúde primários, para que a população tenha um acesso rápido e um acesso melhor e um acesso mais personalizado com tudo aquilo que tem direito e com um melhor cuidado onde ele tem que ir. De facto, é nos cuidados de saúde primários que está a primeira abordagem ao doente, onde há a relação médico-doente, onde há um médico de família, onde se faz o primeiro diagnóstico e depois, só depois disso é que o doente deve ser referenciado para um hospital onde fará a continuidade do seu tratamento quando há um diagnóstico que a isso obriga. As coisas estão a melhorar, não estão a melhorar tão rapidamente quanto seria necessário, mas há um grande investimento que tem que ser feito de facto nessa área. Porque é que isso passa? Passa por, a Ordem dos Médicos tem feito uma grande campanha e um grande esforço para que haja um aumento dos tempos de consulta, para que haja de facto a possibilidade do médico de família ter um verdadeiro conhecimento do seu doente, para criar a verdadeira relação médico-doente, para que haja uma confiança do doente no seu médico. É evidente que isto, quanto maior for o tempo de consulta, por exemplo, mais médicos são necessários nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários, para conseguir diminuir as listas de espera e conseguir aumentar o número de consultas que conseguem fazer aos seus utentes. Mas é esse o caminho e é isso que é necessário fazer. Tem que se arranjar um esquema de incentivos, conseguir chamar. Não há falta de médicos, como toda a gente sabe, há falta de médicos no Sistema Nacional de Saúde.
Uma alternativa e que nós temos tentado chamar a atenção para isso é de facto haver parcerias com o sistema privado de saúde. Há muitos médicos que estão a trabalhar privadamente, que estão a trabalhar fora do Sistema Nacional de Saúde, e se o Sistema Nacional de Saúde, os cuidados primários, não tem gente suficiente, há que fazer parcerias com esse outro sistema de saúde que existe no nosso país e que tem a mesma qualidade, às vezes até qualidade superior, e portanto estão disponíveis para conseguir ajudar o Sistema Nacional de Saúde e ajudar os nossos utentes e fornecer aos nossos utentes aquilo que eles precisam, que é de facto cuidados de saúde primários. E eu acho que o caminho vai também por aí. É evidente que a Teresa falou, e falou também o enfermeiro José Gomes, em poder-se arranjar alternativas, haver prescrições por outros profissionais. Não é a minha opinião, eu acho que a prescrição é um ato médico. Acho que há formas de se fazer a conjugação do trabalho que é feito por outros profissionais no terreno com os médicos para que essa prescrição se faça. A Teresa falou num problema que é real, não há dinheiro para se fazer isso, mas não há dinheiro se a prescrição for feita pelo médico, ou se for feita pelo enfermeiro, ou se for feita por algum cuidador que esteja junto do doente. Portanto, não é uma questão da prescrição ser feita por este ou por aquilo, é uma questão de facto não haver disponibilidade do Sistema Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças para se conseguir fazer em tempo real, em tempo útil, a prescrição e dar ao doente aquilo que ele de facto precisa. E foi, penso eu, que a lógica, e é verdade, que a lógica de se centralizar a prescrição em determinados grupos de profissionais, que são de facto, dentro dos médicos, as juntas que fazem essa prescrição, o grupo que faz essa prescrição, foi de que não houvesse desperdício, não houvesse... É natural que o médico que tenha uma relação com o doente mais próxima, ou que o enfermeiro que tenha uma relação com o doente mais próxima, possa ter algum exagero na prescrição, porque de facto quer sempre que o seu doente tenha o melhor e, portanto, se calhar essa proximidade faz com que não haja uma objetividade na prescrição, e foi essa a ideia de se centralizar em determinados grupos. Não estou a defender isso, estou a dizer que a ideia foi essa. De facto, acho que nem sempre se consegue dar ao doente aquilo que é o melhor. A verdade é que também estamos muito limitados, como toda a gente sabe, pelo custo que esses produtos têm, que é de facto um custo elevado. Eu diria que, sem querer alimentar esta discussão, porque esta discussão da prescrição é uma discussão em que alguns países já têm esta discussão um pouco mais avançada. Nós, provavelmente, falta-nos discutir, independentemente de que seja qual seja o modelo. Eu não defendo nenhuma nem outra. O meu papel aqui é moderar a mesa e, portanto, eu se calhar vou-me concentrar noutros tópicos que foram aqui mencionados e que a doutora Susana Vargas, de certa forma, aflorou. Foi hoje publicado pela Ordem dos Médicos um documento para discussão, para discussão pública, nomeadamente referindo-se aos tempos padrão por consulta. Exatamente. E numa leitura rápida que fiz, pude-me aperceber, para primeiras consultas, uma consulta de neurologia está proposto uma consulta de 30 minutos. E as consultas de seguimento de 20 minutos. Primeira consulta, desculpe interrompê-lo, na primeira consulta. Primeira consulta, 30 minutos, consultas de seguimento, 20 minutos. E, claramente, a minha questão pode ser tanto para a doutora Susana, mas também para a Teresa Moreira, que tem essa experiência quase em primeira mão. 30 minutos por uma primeira consulta será suficiente para abordar todas as temáticas, todas as dúvidas que um doente tem no choque? E, aliás, as consultas subsequentes, 20 minutos, serão suficientes? É para mim a pergunta? Diria que é para ambas, mas se calhar a Teresa é quem estará na melhor condição de responder, mas diria que a questão é aberta para ambas. Teresa, vai você primeiro? Eu diria que é insuficiente, claro. Diria isto porque, assim, um doente não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma doença incapacitante, uma doença progressiva e, portanto, que leva um indivíduo a uma dependência total e que são pessoas, portanto, extremamente fragilizadas. Uma consulta, e normalmente quando nos chegam a nós, vêm muitas vezes reencaminhados pelo neurologista e depois de uma primeira consulta, efetivamente o que nós muitas das vezes constatamos é que o doente nos chega cheio de questões, sedento de respostas. O que é que me vai acontecer? O que é que
o que é esta doença que eu tenho, porque é uma doença que eu nunca ouvi falar. E muitas vezes isto não lhe foi explicado na consulta. E muitas vezes até a notícia e o diagnóstico lhe é dado nem sempre da forma mais adequada, não é? Esta comunicação do médico com o doente nem sempre será ou nem sempre é a mais adequada. E efetivamente chegam-nos muitas vezes, o doente quando nos chega e a família, depois de confrontada com um diagnóstico de uma doença que nunca ouviram falar, vem com muitas dúvidas e vem com muitas perguntas e a querer saber muito mais e o que é que isto me vai, o que é que me vai acontecer, o que é que quer dizer estas palavras tão complicadas que eu não entendi e que o médico não me soube explicar e que muitas vezes me disse só que não tem cura e que eu vou ficar numa cadeira de rodas. E isto acontece. E portanto eu percebo que 30 minutos, se calhar para um neurologista dar um diagnóstico dela e explicar ao doente, pelo menos de uma forma geral, aquilo que efetivamente lhe pode acontecer e o que é que isso vai implicar um diagnóstico destes, é muito pouco, obviamente, na minha opinião. A doutora Susana está em mute. Tendo em conta que, neste momento, uma primeira consulta tem um quarto de hora de tempo determinado, passar para o dobro já é uma grande conquista. Se conseguirmos passar para o dobro do tempo, já é uma grande conquista. É evidente que cada caso é um caso e o médico tem a possibilidade de gerir esse tempo. Pode precisar mais de um tempo para um doente e dá-lhe, e consegue gerir depois no doente seguinte, se calhar já não precisa do mesmo tempo. É evidente, o que é evidente aqui, na nossa opinião, é que temos que ter o tempo suficiente para dar ao doente toda a informação necessária. Essa abordagem que a Teresa falou é fundamental e estabelecer uma relação de confiança com o doente. Isso é que parece fundamental. A verdade é que, quando se tentaram, as coisas também não são feitas de má fé ou porque se quer prejudicar o doente. Quando se estabeleceu tempos de consultas mais diminuídos, foi para conseguir ver um maior número de doentes. Vocês sabem que a lista de espera nos hospitais e nas consultas de especialidade chegou a ter anos e, portanto, o que se tentou, se fizer contas, é muito simples, meia hora por 30 minutos de consulta para cada doente, num período de 4 horas dá para ver 8 doentes, o que são 8 doentes no panorama nacional. Portanto, há aqui há uma balança que é muito difícil de equilibrar, quer dizer, nós aumentamos os tempos de consulta, os tempos de primeiras consultas, vemos menos doentes. Como é que nós conseguimos fazer isso? Contratando mais médicos, tendo mais médicos para fazer as consultas para conseguir ter o mesmo número de utentes, mas a verdade é que não se contratam mais médicos, a verdade é que não há verba para contratar mais médicos. Quem dera aos hospitais poderem ter verba para contratar mais médicos, isso depende do Ministério da Saúde, que depende do Ministério das Finanças e, portanto, não há contratação. Conseguimos agora mais algumas contratações em tempo de Covid e por um período de tempo de Covid. A verdade é essa, não é? Quer dizer, e, portanto, o ideal é isso. Quem nos dera ter uma hora para conseguir ver um doente e conseguir fazer uma primeira consulta fantástica. É isso que nós queremos fazer e queremos fornecer ao doente porque ele merece e precisa. E, portanto, estamos nessa luta. A verdade é que isso implica uma data de transformações nos cuidados de saúde primários e nos hospitais também. Sim, muito obrigado. A mesa, a discussão está fantástica. Já vamos com 1h18, mas eu se calhar vou lançar à mesa o último tema que estaria relacionado aqui com a importância do desenvolvimento da hospitalização domiciliária e que de alguma maneira ela pudesse aqui ser um pouco mais abrangente para abranger os doentes com esclerose lateral amiotrófica. Penso que é uma das ideias que apela que isso pudesse acontecer. Eu dirigi a minha palavra ao Sr. Enfermeiro José Gomes para, nos fundos, dar aqui o panorama e pensando que o trabalho comunitário que é desempenhado pelos enfermeiros de cuidados primários, nomeadamente os enfermeiros que estão nas UCCs, é fulcral, fundamental, com benefício, com grandes vantagens não só para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde,
e, portanto, iria-lhe pedir aqui umas considerações relativamente a este tema. Muito obrigado. Ainda bem que me deu a oportunidade de falar neste momento, porque também não queria deixar de dizer aqui algumas coisas em relação ao sistema de financiamento e a estes tempos de consulta. A questão é antiga e vem desde o processo da reorganização dos cuidados de saúde primários. Como sabemos, com os governos em 2008, houve uma reestruturação da organização dos cuidados de saúde primários, em que distribuiu os diferentes centros de saúde, dependentes das ARS, por diferentes unidades funcionais de saúde. Esta reestruturação tem sido uma reestruturação muito morosa e em que os cuidados de saúde e os níveis de financiamento se centraram pelo número de consultas e pelo tempo de consultas. E esta medição dos recursos de saúde, com esta metodologia, cria diferenciações muito dispares e há equipas a prestar exatamente os mesmos cuidados, umas com um modelo de uma unidade de saúde familiar, outra com um modelo de unidade de cuidados de saúde personalizado, outro ao lado sem modelo, e realmente isto veio dificultar todos os processos. Não sei se haveria um caminho melhor, mas a verdade é que têm sido processos morosos e o financiamento destas unidades por diferentes modelos leva a um comprimento de indicadores que nem sempre são muito explícitos. E realmente uma primeira consulta de um doente destas características de 30 minutos, sabemos que é escasso. E até sabemos que desses 30 minutos, 95% da consulta é feita a olhar para o computador. Seja ela a consulta médica ou seja a consulta do enfermeiro. Porque neste momento o processo de informação é tão digital que nós esquecemos o toque e esquecemos a avaliação clínica do doente. E todos os profissionais se queixam deste processo. Há que melhorar. Realmente esta reorganização tem que ser pensada e o processo tem sido muito moroso e continuamos com portugueses sem acesso aos cuidados de saúde. Se calhar temos que pensar. E há coisas que têm que melhorar, forçosamente. A questão que se levanta é a questão da referenciação e da articulação. Muitas vezes, o que leva a um consumo de tempos destas consultas é que não há uma efetiva articulação dos cuidados de saúde. E esta interligação dos cuidados de saúde primários, cuidados de saúde hospitalares, ela não existe. Muitas vezes o doente anda neste processo de um lado para o outro, sem um processo de acompanhamento muito claro, com repetição de exames, com repetição de prescrições, e vocês sabem do que é que estou a falar. Por isso estes tempos também podem ser diminuídos pela efetiva reorganização deste acompanhamento, desta reestruturação dos cuidados. E não centralizar apenas em indicadores financeiros para cumprimento e com outros objetivos, por vezes, nomeadamente objetivos de desempenho dos profissionais. Por isso, em relação a isto, estava outro webinar, havia muita coisa a dizer. Referindo propriamente à unidade funcional, o CC, Unidade de Cuidados na Comunidade, efetivamente foi a mais-valia desta reestruturação dos cuidados de saúde. Verificámos que as unidades de cuidados na comunidade vieram dar uma resposta que não existia nos cuidados. Havia o serviço domiciliar dos diferentes centros de saúde, mas pela primeira vez, em valorização, seja dita, dos coordenadores destas unidades funcionais, que são enfermeiros, prestam uma efetiva acompanhamento de toda a população. Sobretudo neste novo modelo da hospitalização no domicílio. E isto tem sido uma prática que vem valorizar os cuidados de proximidade. Ou seja, os doentes, quando podem ter este acompanhamento, e são muitos que já estão na Rede Nacional de Cuidados de Saúde na comunidade, e este acompanhamento efetivo pelos profissionais das UCCs tem sido uma mais-valia. E eu queria deixar aqui um grande reconhecimento à reestruturação que tem acontecido nas unidades de cuidados na comunidade e sempre com recursos muito escassos. Não se percebe muito bem porquê, que a unidade funcional
que o parente pobre das outras unidades funcionais. Há um reconhecimento muito valorizado pelas unidades de saúde familiar, mas estas unidades de cuidados de saúde na comunidade têm sido menos valorizado e que, efetivamente, têm um papel a desempenhar nestes cuidados de proximidade, sobretudo nestes doentes dependentes com uma longa duração de internamento e que não podem estar nos hospitais, como é óbvio. Aqui a minha questão relacionada com este tema era mais nas dificuldades que estas equipas têm sentido no seguimento, no acompanhamento destes doentes, porque aquilo que é, no fundo, uma sensação, ou quase um conhecimento de senso comum, é que muitas vezes estas equipas nem sequer são conhecedoras da patologia e muito menos das necessidades que estes doentes sentem. Portanto, estamos a falar de uma doença rara, como já aqui foi dito várias vezes, e, portanto, estas equipas nem sempre têm não só o conhecimento, mas já para não falar nos recursos disponíveis. Mas, como concordo consigo, de facto, este era um assunto que daria muito mais um webinar para podermos discutir acerca do mesmo. Estamos aqui, no fundo, limitados aqui por uma questão temporal. Eu diria que últimas palavras a cada um dos participantes, começando talvez pela doutora Ana Sofia Silva, algumas considerações finais de despedida para quem conseguiu estar connosco ao longo desta sessão. Eu, acima de tudo, agradecer-vos uma vez mais a oportunidade, porque para nós, a entidade reguladora da saúde, é essencial podermos participar e aprender e percepcionar aquilo que eu aqui pude constatar. Acima de tudo porque tivemos a dimensão que nós privilegiamos sempre também nas iniciativas que promovemos, que é ter a perspectiva do utente, a perspectiva dos profissionais de saúde, a perspectiva das instituições e perceber aqui as principais dificuldades que nos dão novas áreas para ponderação. Portanto, acima de tudo, é agradecer-vos pela oportunidade, a nossa intervenção e deixar-vos aqui só alguma informação, tal como já deixei o website, para quem quiser conhecer um pouco melhor a nossa atividade e o nosso âmbito de intervenção enquanto entidade reguladora, acima de tudo na vertente das reclamações e da prestação de informação e apoio aos utentes dos serviços de saúde. Portanto, muito obrigada. Sr. Enfermeiro José Gomes, considerações finais. Como considerações finais, fica o desafio para o que vem a seguir neste ciclo. Torná-lo mais participativo. Tive aqui a acompanhar muitos colegas que queriam entrar e não conseguiram. Reestruturar aqui este sistema de abertura aos participantes. Não sei se isso será possível, difundir mais a comunicação, porque efetivamente muita gente não teve acesso por não conseguir. Não sei se... Mas essa questão, quando diz não conseguiu, inscreveram-se, mas mesmo assim não conseguiram aceder? Sim, não conseguiram aceder. Eu até tentei colocar aí no chat a plataforma, mas tiveram muita dificuldade. Para mim esta plataforma também foi uma novidade. Estive a treinar ontem. Nós temos utilizado muito a Zoom a nível do ensino superior. É uma proposta. Mas para já, o meu agradecimento à APEL por esta iniciativa e vou acompanhar o ciclo de debates daqui para a frente e também o reconhecimento aos meus colegas que estiveram aqui comigo e que realmente enriqueceram muito este serão. É sempre uma mais-valia. Aprendemos sempre todos. A nossa humildade em aprendizagem é sempre uma mais-valia em dar um pouco aos outros daquilo que nós podemos ter a oportunidade de saber que os outros não o têm. O meu agradecimento. Muito obrigado. Doutora Susana Vargas, considerações finais. Eu também agradeço o facto de terem trazido a Ordem dos Médicos a esta questão, a este problema tão relevante e tão importante para a nossa sociedade e desejo que, de facto, estas reuniões e estes pensamentos tenham fruto e que possam levar a que, de facto, todos juntos consigamos melhorar as condições para estes grupos diferentes, estes grupos tão restritos e tão específicos de doentes que precisam muito da nossa ajuda por serem minorias.
Muito obrigado. Obrigado mais uma vez Obrigado. e por nos deixarem participar. Teresa Moreira, Bom, em lugar de destaque. Nelson, eu ia-te pedir só para me deixares voltar um bocadinho atrás e muito rapidamente, ainda sobre o tempo de consulta, dar aqui só um pormenor que me parece de toda a importância, especialmente para aqueles doentes que acompanhamos. Eu gostava só de referir que aqueles 30 minutos que falamos com um neurologista poderiam até ser suficientes se ele tivesse a possibilidade de, num curto espaço de tempo, fazer a referenciação do doente para outras valências e para outros colegas numa equipa multidisciplinar. Isso sim seria um importante e fundamental para o acompanhamento dos nossos doentes. E faria toda a diferença, com certeza. Porque um doente vai a uma consulta de neurologia e depois não pode estar 3 ou 4 meses à espera de uma consulta em cuidados paliativos ou em pneumologia ou mesmo até em medicina interna. Portanto, aqui sim faria toda a diferença e provavelmente não teria que ser só o neurologista a dar o diagnóstico ou todo o historial daquilo que iria acontecer com o doente, mas teria o apoio de outras equipas, muito particularmente os cuidados paliativos. Precisava de fazer esta chamada de atenção pelos nossos doentes. E também gostaria de alertar e chamar também a atenção aos médicos de saúde primária, que são fundamentais no acompanhamento destes doentes, são fundamentais na referenciação destes doentes para os cuidados, a rede de cuidados continuados. E muitas vezes, e na grande maioria, aquilo que nós vimos é que há diferentes formas de interpretação destas referenciações e que, quando para muitos o próprio diagnóstico dela é suficiente para que haja uma referenciação, para outros não, e isso faz com que tenhamos doentes em casa sem acompanhamento, mais de 6 meses à espera de ser referenciados para a rede. Apelo e aproveito este momento para também apelar aos médicos, aos enfermeiros, a toda a equipa de saúde primária, para que tenham atenção efetivamente a estas situações. E resta-me agradecer a todos os presentes, a todas as pessoas que nos estão a ouvir, dizer-vos que a Apela tem como ambição crescer, chegar a muito mais doentes do que aqueles que acompanha neste momento. A Apela neste momento está a acompanhar cerca de 400 doentes, o que é 50% daquilo que consta, portanto, que haverá de doentes em Portugal, cerca de 800 a 900 doentes. Portanto, nós precisamos de trabalhar muito ainda para chegar a todos. É realmente um trabalho que nós estamos com uma equipa focados e queremos lá chegar. Não chegamos sem a vossa ajuda e, portanto, apelo a todos os que nos estão a ouvir, se tornem sócios da Apela, que nos façam os vossos donativos e, neste momento, apelo essencialmente também para que aproveitem o IRS, que não custa nada, e consignem o IRS à Apela, porque só com a ajuda de todos nós conseguimos fazer o nosso trabalho, sem sombra de dúvida. Muito obrigada. Excelente, Teresa. Aliás, resta-me agradecer este conjunto que constituiu este painel. Facilitaram bastante a vida, foram, além de muito participativos, alimentaram aqui a discussão de uma forma muito enaltecedora, portanto, muito obrigado. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram connosco e que participaram, que foram colocando mensagens, algumas questões no chat, e desafio-vos a participar na próxima conferência, que é já de hoje a 8 dias. Portanto, assim sendo, muito obrigado e grande agradecimento ao painel, principalmente à Apela pelo trabalho que faz e que faz a diferença na vida de doentes com esclerose lateral amiotrófica. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Muito obrigada.